Fique agora com Fala aí, com o Dr. Jairo Bauer. E olha só a dúvida da Inês. Doutor, cigarro eletrônico faz mal? Inês, a gente não tem recomendado o uso do cigarro eletrônico. Não sei se você sabe, mas no Brasil a comercialização desses cigarros eletrônicos é proibida, não foi autorizada pela Anvisa, e muitos países que autorizaram a venda desse tipo de dispositivo estão revendo as suas posições depois de novas orientações da Organização Mundial da Saúde. O cigarro eletrônico ele foi desenvolvido como um substituto para o cigarro tradicional. Então, em teoria, ele traria menos riscos para a saúde e podia até ajudar a pessoa a parar de fumar. Do ponto de vista prático, a gente sabe que não foi bem assim o que aconteceu. A gente tem visto alguns problemas pulmonares graves associados ao uso do cigarro eletrônico. Muita gente que migra do cigarro convencional para o cigarro eletrônico não consegue abandonar o cigarro eletrônico e muitas vezes, mesmo usando cigarro eletrônico, acaba complementando com o cigarro tradicional, e muitos jovens que são influenciados por essa aparente modernidade do cigarro eletrônico acabam começando com o cigarro eletrônico e depois migram para o cigarro convencional. Na minha opinião, você não deveria fumar nem cigarro convencional, nem cigarro eletrônico. É isso aí. Tá com alguma dúvida? Então escreve para o nosso Instagram, @JairoBauerOficial, ou ainda para o nosso site, drjairo.com.br. É isso aí. Você ouviu Fala aí, com o Dr. Jairo Bauer. Fique agora com Fala aí, com o Dr. Jairo Bauer. E olha só a dúvida do Roberto. Doutor, tenho 47 anos e desde a adolescência ejaculo um pouco antes da hora de acordar, umas 2 vezes por mês. É algum problema? Olha só, Roberto, a gente costuma contar para vocês que alguns homens têm o que a gente chama de poluição noturna. É uma ejaculação involuntária que acontece durante o sono. Normalmente acontece à noite e acompanha as fases do sono que a gente chama de fase de sono REM, que é quando a pessoa sonha e, em geral, pode ter algum sonho erótico, algum estímulo erótico durante o seu sonho. Alguns homens contam pra gente que ejaculam de manhã, um pouco antes do acordar, e isso normalmente também está relacionado a alguma fase do sono. Isso é algum problema? Isso não é nenhum problema, não precisa ficar preocupado nem encanado com isso. Em geral, esse fenômeno é mais comum na adolescência ou entre os homens mais jovens, mas mesmo homens de 47, 50 anos eventualmente podem enfrentar aí essas poluições noturnas. Então não esquenta a cabeça e não fique encanado com essa questão. É isso aí. Tá com alguma dúvida? Então escreve para o nosso Instagram, @JairoBauerOficial, ou ainda para o nosso site, drjairo.com.br. É isso aí. Você ouviu Fala aí, com o Dr. Jairo Bauer. Fique agora com Fala aí, com o Dr. Jairo Bauer. E olha só a dúvida da Lúcia. Doutor, hormônio masculino pode fazer mal para o corpo da mulher? Sim, Lúcia, o hormônio masculino pode fazer mal para o corpo da mulher, principalmente se ele for tomado por conta própria, sem nenhum tipo de orientação do médico. De uma maneira geral, a gente sabe que tem algumas mulheres que fazem o uso de anabolizantes por conta própria para definir o corpo ou para ficar com mais músculo. Conseguem a receita muitas vezes com colegas ou até com profissionais das academias, e isso coloca essas mulheres em risco. Por quê? Porque o uso do hormônio masculino pode trazer alguns impactos. Então, o hormônio masculino pode aumentar os pelos no corpo, pode tornar a voz mais grossa, pode aumentar a oleosidade na pele e aí provocar um aumento das espinhas de acne, entre outros riscos. Sem falar também dos riscos que podem existir até para doenças mais graves, como câncer de fígado. Então, é muito, muito, muito importante que ninguém tome hormônio nem remédio por conta própria e sempre converse com o médico. Algumas mulheres um pouco mais velhas podem discutir com seus médicos a possibilidade de reposição de hormônios, inclusive de um pouquinho de hormônio masculino, para melhorar a libido, mas isso são casos bem limitados, com orientação muito específica para evitar riscos para a saúde. Então, Lúcia, espero que eu tenha respondido aí a sua dúvida. Valeu! Tá com alguma dúvida? Então escreve para o nosso Instagram, @JairoBauerOficial, ou ainda para o nosso site, drjairo.com.br. É isso aí. Você ouviu Fala aí, com o Dr. Jairo Bauer. Fique agora com Fala aí, com o Dr. Jairo Bauer.
E olha só a dúvida da Diana. Doutor, quem toma vacina contra o coronavírus não transmite a Covid? Olha, Diana, essa tua pergunta é muito boa e até esse momento a gente não tem uma resposta 100% segura. Com que perspectiva, então, a gente está trabalhando? Mesmo vacinado, a pessoa pode eventualmente transmitir o novo coronavírus. Por quê? Porque a vacina, ela ensina o corpo da gente a produzir anticorpos contra o vírus. Assim, ela evita em quase metade, 60%, 70% os riscos da pessoa se infectar e reduz em quase 100% o risco dela evoluir para um quadro mais grave de Covid-19. Então, a função da vacina está muito relacionada a tentar evitar uma infecção e tentar evitar a progressão dessa infecção. Mas, mesmo quem está vacinado pode entrar em contato com o vírus pode circular ou pode ficar nas suas vias aéreas superiores por alguns dias e nesse período a gente trabalha sim com essa hipótese que a pessoa pode transmitir ou ainda pode transmitir o vírus. Por isso que é tão importante que mesmo as pessoas vacinadas continuem a usar as medidas de proteção como máscara, evitando aglomerações, até que uma parcela significativa da população esteja protegida. Quando a gente consegue chegar a uma imunidade comunitária, esses riscos todos caem de uma forma importante. É isso aí. Tá com alguma dúvida? Então escreve para o nosso Instagram, @JairoBauerOficial, ou ainda para o nosso site, doutorjairo.com.br. É isso aí. Você ouviu Fala Aí com o Dr. Jairo Bauer. Fique agora com Fala Aí com o Dr. Jairo Bauer. E olha só a dúvida da Silvana. Doutor, uso pílula de forma regular e ontem a camisinha do meu namorado transbordou. Tem risco de gravidez? Olha só, Silvana, você está contando pra gente que usa a pílula de forma regular, não esquece nenhum dia, toma sempre no mesmo horário e faz a pausa conforme o seu médico explicou. Se tudo isso acontece da forma correta, você não corre risco de gravidez. O que acontece? Você tem uma espécie de uma camada dupla de proteção, né? Você está usando pílula e além disso vocês usam camisinha. Então, por exemplo, camisinha estourar, transbordar, vocês não colocarem a camisinha desde o início da relação sexual e eventualmente ter um escape de sêmen, tudo isso pode acontecer e é para isso, para ficar tranquila, para não se preocupar com o risco de uma gravidez indesejada, que muitas mulheres usam métodos anticoncepcionais. Então, não esquenta, fica tranquila. Se vocês têm uma relação exclusiva e os dois estão testados, não tem nenhum grande risco de ISTs, infecções transmitidas pelo sexo, então muito importante que você continue tomando pílula e qualquer dúvida, qualquer dificuldade, volte a falar com o seu ginecologista. É isso aí. Tá com alguma dúvida? Então escreve para o nosso Instagram, @JairoBauerOficial, ou ainda para o nosso site, doutorjairo.com.br. É isso aí. Você ouviu Fala Aí com o Dr. Jairo Bauer. Fique agora com Fala Aí com o Dr. Jairo Bauer. E olha só a dúvida do Douglas. Doutor, tenho ejaculação precoce e também tenho ansiedade. Tem um só tratamento para tudo isso? Olha só, Douglas, muito interessante a tua pergunta, porque a gente costuma dizer aqui que a principal causa da ejaculação precoce é justamente a ansiedade. O homem inexperiente, ansioso, acaba ficando mais inseguro, né? Isso cria uma expectativa em relação ao desempenho sexual dele e essa tensão emocional acabam fazendo com que ele ejacule muito rápido antes do momento que ele gostaria. Isso caracteriza então o que a gente chama de ejaculação precoce. Em geral, o melhor tratamento são as terapias que ajudam a pessoa a controlar a sua ansiedade. Essas terapias também podem funcionar para ansiedade em geral, não só para ansiedade relacionada à ejaculação precoce. Então, se você é um indivíduo muito ansioso, que antecipa uma série de questões, uma série de comportamentos, você também pode melhorar com o suporte de uma terapia. Se a terapia não resolver nem a tua ansiedade, nem a ejaculação precoce, talvez seja interessante, importante conversar com o médico. Então ele vai discutir com você a possibilidade de uso de medicamentos por um tempo determinado. Um dos efeitos colaterais, por exemplo, dos antidepressivos é um retardo na ejaculação. Tá bom? Boa sorte! Tá com alguma dúvida? Então escreve para o nosso Instagram, @JairoBauerOficial, ou ainda para o nosso site, doutorjairo.com.br. É isso aí. Você ouviu Fala Aí com o Dr. Jairo Bauer.